E hoje começa um triste capítulo da democracia brasileira, ou melhor, um capítulo que a gente se distancia da democracia. É o julgamento dos líderes, dos estrategistas e das mentes pensantes do golpe do dia 8 de janeiro, que tinha o objetivo de simplesmente derrubar a democracia e aproximar o Brasil de uma ditadura. E quando você vai analisar como a estratégia foi elaborada, quem foi recrutado e as armas utilizadas, você se surpreende. Quando você olha as pessoas que foram recrutadas, nenhuma tinha treinamento militar. Era, em maioria, mulheres, idosos e idosas. Quando você olha as armas, não tinha arma de fogo. Tinha um estilingue e batons que foram utilizadas como armas que, segundo os ministros do STF, abalaram a democracia do Brasil. E hoje começa o julgamento, com o objetivo de proteger e consolidar as instituições brasileiras. E nesse julgamento teve dois trechos que me chamaram muita atenção. E esses trechos, segundo a minha opinião e a opinião de juristas, consolida que esse processo deveria ser encerrado ou anulado, no mínimo, para afetar menos, para poluir menos a história do Brasil. E você vai entender se isso vai acontecer ou não. Um desses trechos foi uma pergunta do Fux ao Mauro Cid. E essa pergunta faz você refletir bastante sobre esse processo. Ela mostra coisas que você fala, realmente, talvez, possivelmente, a gente esteja se afastando da democracia e não se aproximando, e não protegendo. Dito isso, em paralelo, temos o governo taxando mais. O Taxad vem com a sua espada do imposto e vai aumentar o preço dos imóveis e dos alimentos no Brasil. Exatamente. Quanto mais imposto, melhor para eles, pior para a gente. E temos também nos Estados Unidos, em Los Angeles, começou uma guerra civil praticamente. Eu vou te mostrar os vídeos e o Trump começou a brigar diretamente com o governador da Califórnia. E o negócio tá feio. Tem um processando o outro, mandado de prisão, gente querendo prender o outro. Ou seja, a situação cada vez mais complexa. O Hugo Mota vem a público falar besteira e falar uma coisa que eu acho que é mentira, mentira deslavada. Você também vai poder tirar a sua humilde conclusão. Dito isso, eu te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e também ativar o sininho. E peço perdão por não ter postado vídeos 9 da manhã. Todo dia sai vídeo com resumo das notícias do Brasil e do mundo aqui no canal às 9 da manhã. Mas hoje, excepcionalmente, não teve, porque eu tô doente, eu não consegui gravar, tive febre ontem à noite, então foi bem complicado. Mas amanhã teremos às 9 da manhã o editorial completo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Espero que já tenha curtido. Vamos começar aqui com os impostos. A Haddad vai cobrar 5% de imposto de renda na LCA, no LCA e na LCI. Ou seja, LCA, letra de crédito da agrícola, ou seja, vai ficar mais caro você financiar o agronegócio. LCI, letra de crédito imobiliária, ou seja, vai ficar mais caro você financiar um imóvel, financiar uma construção no Brasil. E já está faltando dinheiro. Poupança em queda faz Caixa frear financiamento de imóvel. Ou seja, quem tem imóvel tem, quem não tem não vai ter mais. Ou vai ficar muito, mas muito mais difícil. Minha sugestão é: segura para a mudança de governo em 26, porque esse governo está se esforçando muito para quebrar o país. O setor que mais emprega no Brasil é o setor imobiliário, é construção civil, e está bombando. E eles agora estão aumentando o custo de crédito para essas obras. Logo, a gente deve imaginar que vai ter uma freada. Além disso, o governo vai propor a alíquota de IR fixa de 17,5% para aplicações financeiras. Ou seja, mais imposto para eles, menos dinheiro para você. Tá muito difícil a situação, hein, pessoal? Tá muito difícil. Espero que isso seja suficiente para o brasileiro acordar. Em comparação, lá em Los Angeles, olha o que está acontecendo. É um caos completo. Isso aqui é um protesto que está acontecendo dos imigrantes, principalmente mexicanos, que estão protestando contra as deportações. Isso está acontecendo em Los Angeles inteiro. O governo Trump, mandou a Guarda Nacional. E aí acabou de piorar tudo, virou um caos generalizado. Aí aquela foto ali virou uma foto épica, que é aquele cara segurando a bandeira do México. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui são viaturas, como fica bem claro, sendo apedrejada pelos indivíduos. Podia ter matado o policial. E basicamente o Trump não tá baixando a cabeça. Ele falou, cara, vocês querem briga? A gente vai ter briga. Vamos ver quem é mais forte. Se sou eu, o presidente americano, ou você. Só
que o governador da Califórnia não gostou. Califórnia vai processar Trump por envio de guarda nacional, diz governador. E aí, em paralelo, Trump toma e ele dá, ele não toma sozinho. Trump apoia a prisão de governador da Califórnia após protesto em Los Angeles. Floriano, isso faz sentido? Não, ele não vai conseguir prender o governador da Califórnia. Ele joga muito, o Trump, e ele fala muita coisa que ele não consegue executar. Eu sei que muita gente gosta do Trump, eu acho que ele está fazendo coisas boas em alguns pontos e nem tão boas em outros pontos, mas ele não consegue prender, ele não consegue cortar contratos, ele ameaçou que ia cortar os contratos do Elon Musk, da SpaceX, eles não conseguem substituir isso, eles não conseguem achar outra empresa para fazer o que o Elon Musk faz nos Estados Unidos, e nem no mundo, não tem. O Elon Musk realmente criou algo que é inédito, ou seja, ele faz promessas e ataques que são inexequíveis pela posição dele ser presidente de um país democrático e não de uma ditadura. Logo, agora eu vou trazer para você aqui um vídeo do Tarcísio. Eu gostaria que você entendesse esse vídeo, como que alguns têm estratégia e outros não. Presta atenção nesse vídeo aqui. É apaixonado por morte. E é por meio dela que muita coisa chega pra gente todos os dias. Mas, para que essa máquina funcione, uma pessoa é fundamental. O mecânico de motocicleta. E se o governo do estado oferecesse um curso para capacitar mecânicos de moto? Uai, Tarcísio, já tem aqui nas carretas do caminho da capacitação. E olha, ela já... Por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui é um projeto de educação com estratégia. No Brasil, a gente não tem estratégia no setor da educação. Por quê, Floriano? Porque você abre curso pela demanda de pessoas, ou seja, de demanda de aluno. Ah, eu quero fazer história. Vamos abrir história porque está tendo muita demanda de gente querendo fazer história. Só que não tem demanda no mercado de historiador. Logo, 80% de quem faz história fica o quê? Exatamente desempregado. Não trabalha com história. Trabalha com Uber, trabalha com qualquer coisa, mas não trabalha com a profissão que estudou. Logo, fica muito óbvio a cagada que o governo faz na parte de educação. E já o Tarcísio, nesse projeto, o que ele faz? Ele entende uma demanda, ele vai entregar mais profissionais para cuidar dessas motos, isso vai tornar a manutenção da moto mais barata, melhorando a qualidade de vida do entregador, possivelmente aumentando sua margem, porque vai ter mais gente consertando moto, ele vai ficar menos tempo com a moto parada, ele vai conseguir trabalhar mais, ou seja, tem uma estratégia por trás. E quando você olha o governo federal, é só aumento de imposto e é coisa para ser populista. Uma vergonha completa. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu vou tentar mostrar o mais rápido possível, tá? Porque eu acho muito importante o conceito desse vídeo. Vou mostrar, ó. Basicamente... Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou deixar ele falando porque ele fala muito devagar. Vereador confunde tombamento com demolição. Basicamente ele faz um discurso bem eloquente falando: ah, eu não vou permitir que vocês derrubem essa igreja, que vocês tombem essa igreja. Porque ele confundiu o termo tombamento, que é um termo no qual você vai proteger aquele imóvel de possíveis compras, de possíveis demolições, e ele confunde esse termo com o termo de demolir, de derrubar o imóvel. Ou seja, ele faz todo um protesto contra, falando que ele tem que proteger a igreja de 150 anos, que é o imóvel no caso, e simplesmente ele não entende um termo básico da profissão dele, já que ele é vereador. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem votou nele. Enquanto a gente ficar votando em indivíduos que não têm qualificação mínima, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E aí você pode escolher o Tarcísio ou o Lula. O Tarcísio faz projetos alinhados. O Tarcísio vai entregar muita, mas muita obra em 26. Ele vai ser muito competitivo como presidente. Eu gostaria muito de ver o Tarcísio vindo como presidente, porque eu acho que seria uma figura completamente inédita. Inédita demais para a história do Brasil. Dito isso, o brasileiro erra na votação e continua errando, ó. Senado é ruim ou péssimo, para 47% dos brasileiros. E quando você olha a questão da Câmara, a mesma coisa, 44% acha que a Câmara é ruim ou péssima. Isso vai fazer as coisas mudarem? Não, porque a votação vai continuar sendo ruim. E agora vem o Hugo Mota e fala uma coisa que é mais um atentado à independência dos poderes, mostrando que o Hugo Mota está trabalhando muito mais pró-STF do que pró-população brasileira ou pró-democracia brasileira. Presta atenção. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. Isso que ele tá falando da Carla Zambelli, tá?
O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, segundo o Nicolas, cabe sim, caberia ao presidente da Câmara colocar em votação para entender se os parlamentares concordam com a decisão do STF, porque eles podem discordar e simplesmente o parlamentar tem uma unidade parlamentar lá que protegeria ele. Logo, ele completa falando uma frase lamentável. A decisão judicial tem que ser cumprida. Ou seja, quem está mandando no Brasil, caso você não tenha entendido ainda, é o STF. E agora ele vem falar mais uma bobeira que ele fala e não cumpre. Presta atenção. O Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico. Fala e não faz nada. Agora vem mais imposto para LCE, LCA e CRI e CRA, e ele simplesmente vai autorizar e não vai falar nada. E quem vai ter que pagar esse preço? A população. É um cara que é uma vergonha, tá? Ele é um despresidente, ele tá fazendo um desgoverno como presidente da Câmara, é uma vergonha. E aí ele vem aqui e fala mais um ponto que ele não tem coragem de cumprir. Que tinha que cumprir, a grande verdade é que tinha que cumprir. Talvez o país precise de um shutdown para todo mundo sair da zona de conforto. Basicamente, dar uma quebradeira, é isso que ele acha. Obviamente, porque o salário dele não vai quebrar, quem vai sofrer é a população brasileira. Mas, infelizmente, eu também acho que deveria acontecer algo para isso não acontecer. Ou seja, o shutdown não deveria acontecer porque a gente deveria organizar as contas públicas. A gente deveria cortar gasto. Mas a gente quer fazer isso? Claro que não. E aí ele vem ainda em público e fala mais uma besteira. Presta atenção. Aqui é um projeto do trabalho. Esse é um projeto que a Paraíba precisa para seguir adiante. E nós estamos aqui nesta noite para renovar essa nossa unidade, para dizer que o nosso Partido Republicano andará ao lado do PSB, do PP, do PT, do PCdoB e de todos os outros partidos aqui representados. Só vai ter ele do lado do PT, porque o republicano já falou que não vai, uma galera da União já falou que não vai, ou seja, vai ficar Hugo Mota, a galera do STF e ele, porque o resto, todo mundo já pulou do barco. Dito isso, agora eu vou trazer uns debates que aconteceu do Rogério Marinho, que eu achei perfeito, tá? As respostas que ele dá é impecável. Presta atenção nesse vídeo. Opinião, senador, sobre o julgamento das Big Techs, do marco da internet. Eu acho é a favor de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos que divulgam ou não. Fora da internet, todos se responsabilizam. Na internet, não, por quê? Eu não sei, se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não. Eu falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas não. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Isso. O idoso ficou desnorteado. Isso uma legislação fora da internet. Então vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Essa não é desculpa, Fernando, porque isso é uma coisa tão importante. Dentro da internet. Seria crime, mas isso é tão importante. Posso complementar? Só importante que é bom que deixar claro o que está acontecendo no Brasil. Esse debate não é um debate nosso, é mundial. E tem um segundo trecho dessa entrevista que eu também acho pertinente compartilhar com vocês. Prestem atenção. Que essa é uma porrada, tá? Uma porrada que é muito boa para a gente já entrar na questão do processo dos líderes do golpe. Presta atenção. O presidente Bolsonaro hoje é declarado inelegível não é porque teve um sítio em Atibaia dado por um amigo meu, nem um triplex lá no Guarujá, nem porque pagou mensalidade a deputado, nem tampouco porque assaltou a Petrobras. Ele é declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores no exercício do seu mandato e ousou fazer uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Então, no Brasil hoje está criminalizado, está interditado o debate sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é um fato. Tá? Aliás, se você pegar 50 países do mundo mais democráticos, 49 têm um sistema diferente do nosso. Então, esses 49 estão errados, o Brasil está certo, ou vice-versa. Se entrar no mérito, se funciona ou não funciona.
né? Então a gente não pode debater isso no Brasil. Ele está inelegível porque fez um comício. Não é porque ele desceu lá a favela da Maré ou o Complexo do Alemão para se reunir com criminosos. Tá? Então, isso é bom deixar claro, porque para nós é motivo de indignação. Claramente se quer retirar da vida pública, tá, alguém que tem um inegável apelo popular. O presidente Bolsonaro hoje... Ou seja, fica muito óbvio que tem algo estranho, muito estranho acontecendo no Brasil. Em comparação, tem uma galera que já está começando a apertar. Militares apontam lacunas na ligação entre tentativa de golpe e ataques no dia 8 de janeiro. Ou seja, os militares estão começando a reagir contra o Alexandre de Moraes. Temos que ver qual vai ser a evolução disso. Mas agora vamos começar com os trechos que eu acho muito pertinente sobre o processo que está sendo julgado hoje no STF. Presta atenção nesse trecho aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Tal documento que ninguém viu da defesa, eles citam esse documento que é a minuta do golpe para todo mundo e até agora eles não compartilharam com a defesa, que deveria ter sido compartilhado para eles conseguirem se defender. Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Aí ele fica indignado, que só ele quer ficar preso. Mas de qualquer forma, por que esse julgamento deveria ser anulado por causa disso aqui? Porque basicamente ele é um réu, e ele é um réu não. Ele basicamente é a vítima e também é o juiz. Faz sentido isso? Na minha humilde concepção, não faz sentido. Segundo a democracia, segundo a Constituição do Brasil, faz sentido? Não faz sentido. E agora vamos para outro corte e outra intervenção, que dessa vez foi a intervenção do Fux na audiência. Eduardo Bolsonaro comemora a intervenção do Fux em audiência com o Cid. Por que que o Eduardo comemorou? Vou te mostrar o trecho exato que é citado nessa matéria e você vai poder tirar suas próprias conclusões. Presta atenção. Excelência, o Vinícius Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma... Ou seja, se o Bolsonaro não assinou, ele não autorizou golpe nenhum, você concorda? Ou seja, esses dois pontos só fortalecem que esse processo não tem uma viabilidade jurídica muito grande, tá? Muito forte. Mas vai continuar porque, basicamente, o Bolsonaro não é corrupto, o Bolsonaro não recebeu o sítio de Atibaia, não recebeu milhões e milhões em suas contas, e aí dessa forma fica complicado, né? Fica difícil ter um presidente que não tenha passado de mensalão, que não tenha passado de fraude no INSS, porque o padrão e o currículo dos presidentes brasileiros é esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Então se você chegou até aqui, lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo.